Boa tarde novamente. Aqui sobre a nossa sessão. Uh, Ponto primeiro, provavelmente já ouviram falar do MaxQDA, portanto é um dos nomes fortes em termos de aplicações de análise de dados qualitativos e, portanto, são cerca de 3 décadas de história. Um, Há muitos materiais de apoio, muitas fontes de informação para auxiliar a utilização do MaxQDA. É possível implementar muitas metodologias diferentes com recurso a este software. Em tempos recentes, pouco mais de um ano, digamos, houve então esta integração da inteligência artificial no software através de um suplemento próprio chamado AI Assist. Portanto, a partir de um programa consolidado, com uma estrutura que é coerente desde há muito tempo, foi gerado agora um suplemento que permite recorrer a modelos de linguagem e, de alguma forma, auxiliar os utilizadores na utilização do software. E então a proposta para hoje é vermos aqui algumas das principais possibilidades que estão disponíveis no software. Então, esta questão prévia foi só para vermos aqui o nível de detalhe ainda antes de mexermos no suplemento de AI, vermos aqui as possibilidades. Pronto, uma viagem rápida pelo MaxQDA. Vocês já sabem que há estas 4 janelas onde nós conduzimos praticamente a totalidade das operações. Na parte superior, vocês têm um conjunto de separadores que estão organizados por tarefas, digamos. E se repararem, por exemplo, tem um separador para importar, portanto, tudo o que seja integrar novos documentos, à partida faz-se por aqui. Vocês já sabem que é como noutras aplicações, é sempre possível ter 2, 3 soluções diferentes para chegarmos aos mesmos resultados, mas em termos de organização interna do programa é nesta lógica, portanto, daí depois um separador para gerir códigos, depois variáveis, e portanto temos estes grandes grupos aqui listados e portanto, são barras concisas, são uma lista infindável de opções, e tal como me referiu a Adriana, de facto o software é muito amigável, portanto não é difícil de aprender, a curva de aprendizagem é, é rápida, digamos, em termos do processo. Faço sempre a referência que o fundamental é o domínio dos métodos de investigação, porque vocês já sabem que uma ferramenta destas deve ser orientada na sua utilização em termos dos métodos de investigação, e claro que uma aplicação como esta permite-vos muitos caminhos possíveis nessa matéria. Sobre as 4 janelas principais, então, aqui à esquerda, na parte superior, vocês têm o chamado sistema de documentos, onde organizam, onde criam o vosso catálogo de dados. Há estratégias diferentes para se montar este sistema de dados. Se repararem aqui, este é o fecheiro de exemplo que acompanha a aplicação, quando vocês a instalam. Podem praticar com este fecheiro, podem testar todas as opções com este fecheiro. E se repararem, isto está organizado por tipo de material. Portanto, nós temos aqui pastas, podemos criar múltiplas pastas e aqui a organização é por tipo de documento. Portanto, temos uma pasta com imagem, outra com entrevistas e assim sucessivamente. Mas poderiam implementar lógicas diferentes. Por exemplo, há muitos projetos onde se organiza diferentes pastas com o mesmo material. Ou seja, na prática, por exemplo, nós podemos ter diferentes pastas para entrevistas, para diferenciar, por exemplo, entrevistas de acordo com os dados biográficos ou com outro critério qualquer que seja importante. Esta fase de planeamento é importante para que as coisas depois funcionem corretamente. Muitas das vezes há todo um trabalho prévio de preparação de fecheiros que é completado até fora do MaxQDA. Mas se colocarmos algum cuidado nesta preparação, depois otimizamos a análise, e isso significa respeitar coisas simples como uma correta atribuição do nome de fecheiros, que
permita, por exemplo, a ordenação, que permita identificar facilmente a que é que corresponde a cada fecheiro. E claro, já sabem que quanto mais complexo for o vosso projeto, mais importante é colocarem cuidado aqui neste planeamento. Quando eu falo em complexo, falo, por exemplo, em termos de volume de dados ou de quantidade de fecheiros. É cada vez mais comum nós termos muitos documentos para analisar e o software pode ser uma grande ajuda nessa matéria. Sobre esta janela, vocês também já saberão que aqui há toda a flexibilidade para se fazer ajustes, portanto, nós podemos mudar os fecheiros a qualquer momento, alterar nomes, portanto, alterar a posição, expandir, colapsar pastas. Portanto, tudo isto é, é é flexível e esse é um ponto importante porque nós sabemos que durante a análise vamos fazendo ajustes e vamos atualizando estes elementos e colocamos de acordo com aquilo que é importante em cada momento. Reparem, mesmo a alteração de nome é fácil de se fazer, eliminar documentos, etc, etc. De forma relacionada, tenham também em conta que, ao ser um programa especificamente desenhado por cientistas sociais para o trabalho de análise de dados qualitativos e de métodos mistos, vocês, portanto, vão encontrar uma aplicação que está preparado para responder àquilo que é necessário e não é preciso andar a fazer adaptações de maior. Isto significa, por exemplo, na prática, que quando eu altero a posição relativa de um documento, se vocês repararem, nós temos sempre aqui estas frequências correspondentes às codificações que vamos fazendo e elas vão acompanhar o documento. E depois veremos que, para se obter os resultados, o processo é o mesmo, portanto, rapidamente temos a informação listada e, no fundo, vamos criando aqui hiperligações de diferentes elementos e de informação importante, que depois fica aqui catalogada para a memória futura e para nos auxiliar na análise. Já sabem também que duplo clique em qualquer documento e ele é aberto aqui nesta janela à direita. Funciona como um navegador da internet. Portanto, vocês podem até ter múltiplos separadores. Os documentos estão abertos diretamente em MaxQDA. Podem, em alguns casos, fazer até a edição diretamente no MaxQDA. E um dos motivos para ser considerado um software muito amigável é o facto de, se vocês repararem, isto quase que calca os elementos impressos quando nós utilizamos esquemas tradicionais sem software. Portanto, tem aqui, no fundo, uma transcrição, neste caso uma entrevista, que é um contínuo, portanto, com uma numeração automática, e se repararem, temos aqui chavetas à esquerda com as codificações respectivas, e acaba por ser muito intuitivo. A formatação é simplificada, não há quebras de página para auxiliar a análise. Pronto, e esta numeração acaba por ser importante para a identificação da origem dos nossos códigos. Se repararem, fecheiros noutros formatos podem ser abertos pelo mesmo processo. Portanto, duplo clique, isto aqui no caso uma imagem, estão a ver, também com estas chavetas relativas a codificações. Portanto, vocês já sabem que no MaxQDA podem codificar texto e depois elementos gráficos, e com este tipo, com estas duas abordagens, conseguem trabalhar com todo tipo de materiais. E eles são abertos aqui diretamente no programa. Se repararem, por exemplo, um PDF, deixem abrir aqui um de exemplo, portanto, um formato não editável, está aqui com um pequeno leitor para este tipo de fecheiros e preservando a formatação e também ele aberto aqui diretamente no programa e passível de ser codificado. Neste momento, em termos desta área da análise qualitativa, diria que toda e qualquer informação que vocês tenham em formato digital, à partida, com mais ou menos adaptações, conseguem integrar num programa deste tipo. Muitas das vezes o que é pedido é simplesmente converter os ficheiros para que possam ser lidos aqui no programa. Portanto, basta utilizar formatos padrão e tem múltiplas opções aqui no MaxQDA para os carregarem diretamente.
há boas práticas e algumas regras a ter em conta para que depois as coisas funcionem bem. Uma delas, por exemplo, é, no caso das transcrições, utilizarem, digamos, formatos editáveis que vos permitam fazer correções, ajustes nas vossas transcrições e não terem de retirar os fecheiros do programa e voltar a importar novamente. Quando eu falo em importar, basta simplesmente moverem um fecheiro para o programa e ele passa a estar disponível aqui no sistema de documentos. Se repararem, pronto, é tão simples quanto isto e podem ser centenas de fecheiros. A importação pode ser para centenas de fecheiros num mesmo momento. Se repararem então aqui à esquerda, tem o sistema de códigos, que é uma parte muito importante do software e que nos ajuda imenso na análise dos nossos documentos. Também esta janela aqui é extremamente flexível, vocês podem fazer todo o tipo de ajustes e alterações a todo momento, portanto é idêntica ao sistema de documentos, permite dar resposta a todo o tipo de abordagens de análise. Obviamente que o software utiliza aqui uma designação genérica, concretamente falamos aqui de códigos, mas em função da metodologia que vocês estiverem a utilizar, podem, no fundo, criar aqui estas caixinhas para incorporar outros elementos. E já sabem que, em termos de análise qualitativa, nós falamos sobretudo sim, podem ser códigos, podem ser categorias, podem ser temas, ou até variáveis podem ser aqui incorporadas. E esta janela permite-nos então uma gestão muito muito flexível e fácil das nossas codificações. Se repararem, também aqui há frequências, portanto, sempre que nós associamos uma codificação, nós vamos ter aqui uma frequência associada. E se repararem, o MaxQDA, portanto, na prática, quando vocês estabelecem uma codificação, no fundo vão hiperligar elementos. Portanto, dentro do documento de origem, está aqui, nesta primeira janela, e depois o código. Ao fazerem, por exemplo, duplo clique, abrem a lista com os vossos resultados. E, portanto, esta é a dinâmica fundamental do software, portanto, a hiperligação de elementos relevantes. Por exemplo, eu tinha aqui 5 entradas e é sempre possível obter uma tabela com um resumo dos resultados. Uma coisa importante e que faz muita diferença face digamos, à não utilização de software é que quando nós selecionamos qualquer uma destas entradas, nós vamos para a origem do documento. Eu vou minimizar aqui um bocadinho esta janela só para que vejam. Reparem, eu se clicar aqui numa destas entradas, ele abre-me o documento de origem, que é completamente diferente de andar a folhear, não é? Portanto, vocês vão sempre para o ponto onde foi retirada a codificação. Isto permite-vos, por exemplo, cumprir uma coisa que é muito importante na análise qualitativa, que é ler em contexto. Ver que informação está para trás, o que se segue, não é? Porque já sabem que na análise de elementos textuais é preciso alguns cuidados em termos da interpretação destes elementos. De forma relacionada, uh, há aqui uma quarta janela que vos permite coligir os resultados. E o princípio base no programa, ou a forma mais simples e direita de iniciar uma análise, é através de um mecanismo recorrente do MaxQDA e muito importante, que é o da ativação. Provavelmente já viram noutras apresentações, mas convém relembrar que é nós então marcarmos que elementos queremos analisar. E no MaxQDA faz-se ou com o botão direito ou então escolhendo aqui um pequeno círculo que está à esquerda e que nos permite marcar o elemento, ativar, desativar. E eles, se repararem, ficam marcados a roxo a partir do momento em que estão ativados. Portanto, eu acabo de escolher, por exemplo, 5 entrevistas e um conjunto de códigos. No fundo, estou aqui a fazer uma interseção entre os dois níveis e, havendo resultados, eles surgem aqui à vossa direita. E isto permite-nos cumprir
um desígnio importante na metodologia, que é fazer, por exemplo, uma análise sistemática e exaustiva dos nossos materiais e concretamente das nossas codificações, sempre com hiperligações para acesso direto à origem. Qualquer mudança de opinião, qualquer alteração que seja necessária, sim, é fácil chegar aqui e apagar, por exemplo, uma chaveta, alterar um código, refazer uma codificação. Portanto, todo o processo é muito direto e fácil execução. Só para terem uma ideia, por exemplo, se eu chegar aqui e selecionar qualquer uma destas chavetas, e há outros locais para fazer essa seleção, pode ser até na tabela com os resumos, basta simplesmente apagar e faço a alteração. Provavelmente viram já a forma como se codifica em MaxQDA e é bastante simples, mas eu relembro só aqui para depois fazerem digamos, a comparação com o mecanismo de IA, ou seja, basta nós selecionarmos um segmento e movermos ou para um código, ou então, vou aqui refazer o código, selecionar o segmento e aplicar o código, portanto, fazer um movimento da esquerda para a direita, selecionando o código. Pronto. Reajustar o código também é muito simples, portanto, basta fazer novamente uma seleção e fazemos o ajuste. E, portanto, estão a ver que o processo manualmente é muito simples de executar. E é amigável, digamos, em termos destas tarefas. Um, Avançando para a integração da IA. No MaxQDA faz de variedíssimas formas e esta lista de opções tem vindo a crescer, portanto o programa tem tido atualizações mensalmente, diria até. Vão surgindo novas funcionalidades e vão surgindo elementos importantes, incluindo elementos que nós aguardávamos já há décadas, digamos. E um deles tem a ver com a transcrição automática. Se vocês repararem, eu tenho, por exemplo, aqui um fecheiro de áudio. Basta verem que o ícone é um bocadinho diferente e ao carregar com o botão direito, estão a ver, eu tenho aqui a opção de ou transcrever manualmente ou transcrever automaticamente. Pronto. Um, ao pedir a transcrição automática, estão a ver, eu vou ter de explicitar ao programa qual é a língua utilizada, no fundo, para melhorar a qualidade dos resultados. Tem aqui a possibilidade também de indicar, por exemplo, acrónimos ou jargão que seja utilizado no fecheiro a transcrever, para, no fundo, ajudar o programa e permitir que aprenda determinados termos e obtenha resultados melhores. E ao fazer transcrever, então ele vai ficar em segundo plano a fazer essa transcrição. Estão a ver aqui no canto inferior direito, ele está a completar a transcrição. Pronto, em função depois da dimensão do fecheiro, vai demorar mais ou menos tempo. Agora, uma das vantagens de completarem esta tarefa em MaxQDA é que, de facto, garante-vos bons resultados e, além disso, é possível a introdução automática de marcas de tempo, portanto, para associarem os fecheiros de áudio e vídeo com a transcrição, e muito importante, este é um programa que distingue as diferentes vozes. Por exemplo, num grupo focal vão ter
os diferentes participantes listados portanto, com um rótulo do tipo S1, S2, S3, portanto, e isso é feito automaticamente. No final, estão a ver, isto é o caso de uma entrevista, portanto só tem duas vozes, digamos, mas estão a ver, o resultado será uma coisa deste tipo. Marcas tempo e os diferentes parágrafos, com uma escrita correta. O nosso trabalho hoje em dia é, sobretudo, de verificação e pequenos ajustes. Já sabem que há uma dimensão que tem de ser acautelada, que tem a ver com a qualidade dos fecheiros a transcrever, ou seja, temos de nos assegurar que no momento da realização de entrevistas e afins conseguimos captar áudio corretamente e que vamos obter fecheiros com boa qualidade. Garantindo-se isso, então é provável que depois o processo de transcrição decorra sem erros de maior. E isso significa, já sabem, otimizar muito o nosso trabalho. Para terem uma ideia, 1 hora de áudio implica em média 6 horas de trabalho de transcrição, dependendo da qualidade do fecheiro, da sua complexidade, de erros que seja preciso, que impliquem repetição da audição, etc, etc. E é uma tarefa difícil. Já sabem também que, em termos da metodologia, o trabalho de análise começa na recolha dos próprios dados portanto, nessa matéria, a transcrição é uma tarefa importante, que nos permite aprender com os dados, mas, de qualquer forma, vocês hoje encontram aqui outras ferramentas para vos auxiliar nessa leitura dos dados, mesmo não completando a transcrição. E a tarefa de correção, de verificação dos resultados, já nos permite aprender com os dados e fazer uma análise exploratória. Pronto, eu já recebi aqui a mensagem de confirmação. Está aqui o fecheiro resultante, ele fica aqui por defeito na parte superior, estão a ver? Portanto, com uma separação por parágrafos. Claro que eu agora faria aqui alguma limpeza do fecheiro resultante, portanto, retiraria aqui alguns metadados, mas está pronto a ser trabalhado. E de alguma forma linkado com o fecheiro de áudio original. Portanto, se eu carregar na marca de tempo, abro aqui o reprodutor multimédia e tenho aqui o gráfico com o áudio, estão a ver? Portanto, posso localizar diretamente o momento daquela passagem. Toda a gente que já fez transcrição manual sabe que localizar por vezes passagens é uma tarefa complicada, não é? E procurar o momento exato. Daqui conseguimos de alguma forma automatizar boa parte das tarefas e uma coisa muito importante, se por acaso utilizassem um fecheiro de vídeo, a única diferença é que teriam aqui uma janela na parte superior com os diferentes fotogramas, não é? Para fazerem o acompanhamento, mas em si todo o processo é igual. E tudo completado diretamente no programa. Alguma questão? Prosseguindo então com as opções de IA. Se repararem, aqui no separador iniciar, e neste separador vocês fazem, digamos, a gestão burocrática do vosso fecheiro de projeto e a gestão do trabalho em equipa. Portanto, há aqui um conjunto de opções importantes. E tem aqui então um ícone para informação sobre os recursos de inteligência artificial do MaxQDA. Pronto, este suplemento, como eu já vos disse, é o AI Assist. Foi a designação que foi estabelecida. Implica um registro online e a colocação de credenciais no programa para que possam, pelo menos, aceder à versão livre. Neste portal, estão a ver, tem aqui informação sobre as opções existentes e, sim, portanto, nós hoje, atualmente, já conseguimos fazer codificação com recurso a AI, várias formas. Podemos, por exemplo, estabelecer uma grelha de análise
estabelecer, por exemplo, categorias, códigos, colocar uma definição e pedir ao programa para localizar passagens e codificar. Ou, por outro lado, podemos pedir ao programa para, a partir de dados em bruto, sugerir códigos. Portanto, diferentes abordagens, diferentes estratégias. Podemos, e vamos testar daqui a pouco, conversar com os nossos documentos, exatamente como vocês estão habituados a fazer em aplicações como o ChatGPT, o Gemini, ou o Claude. Fazem exatamente isso diretamente no MaxQDA, portanto, lançam questões. Portanto, quando eu vos disse há pouco que, por exemplo, a análise exploratória está facilitada, tem a ver com este tipo de mecanismo. Nós rapidamente encontramos aqui formas de ler os nossos documentos, utilizando diferentes estratégias e podemos, no fundo, completar tarefas importantes com o auxílio deste tipo de ferramentas. Pronto, por exemplo, podemos pedir ao programa que nos explique determinadas passagens. E toda a gente que já conduziu análise qualitativa sabe que nós às vezes temos dúvidas na interpretação de determinados segmentos, portanto, temos aqui uma segunda opinião, rapidamente, sobre qual o significado de determinada passagem. Depois, um aspecto muito importante, em que a máquina, e concretamente o MaxQDA e este iAssist é mesmo muito competente, podemos pedir ao iAssist que faça o sumário dos conteúdos. Ou seja, podemos pegar num grande volume de dados e pedir-lhe que faça um resumo mais ou menos extenso, por pontos, e o programa rapidamente consegue-nos devolver o que é que existe, por exemplo, num determinado documento. E isto auxilia-nos imenso, por exemplo, numa análise exploratória de dados, por exemplo. E pode ser aplicado a diferentes tipos de documentos. Por exemplo, um uso típico pode ser com perguntas abertas de questionários. Portanto, vocês, hoje em dia, isto é revolucionário, trabalhando com informação rica, não estruturada, têm múltiplas opções de apoio e, muito importante, não estão obrigados, de alguma forma, a fazer algum tipo de mensuração, não. Podem trabalhar ao nível da interpretação com a ajuda do iAssist. Então, aqui no programa, como fazer uso destas ferramentas? Vejamos então aqui alguns exemplos simples. Se vocês repararem, tal como acontece noutras funcionalidades, ao carregarem com o botão direito, vocês vão ter aqui um ícone dedicado, portanto, para a abertura do iAssist. Pronto. E algo que é possível fazer logo desde o início é então conversar com o documento. Portanto, a mesma lógica que conhecem de outras aplicações e que é muito útil. Neste momento, houve uma atualização recente, é possível conversar, digamos, com mais que um documento em simultâneo, mas lá está. Aqui vocês lançam então as vossas consultas e o programa rapidamente devolve-vos informação, com algumas particularidades que vamos ver que são muito importantes. Então, uma primeira pergunta a fazer é este documento para teste. Isto é um fecheiro de exemplo sobre voluntariado nos bombeiros em Portugal. E as entrevistas giram à volta dessa temática. Então, só para teste, eu posso perguntar aqui ao nosso CDA, dizendo qual a informação existente sobre influência, influência familiar na entrevista. Uma pergunta genérica, claro que nós podemos fazer sempre múltiplos ajustes. No fundo, é o ponto de partida, é o gatilho, é o prompt para conversar com o documento. Pronto, e estão a ver, esta é a resposta do programa. Eu não sei se conseguem ler, se for necessário, eu coloco na janela de conversação.
Pronto, só para verem que há aqui alguns detalhes importantes. Eu vou tentar partilhar isto convosco aqui na janela de chat. Portanto, copiar e pronto. Isso é a resposta. Vamos ver? Primeiro detalhe, se repararem, o texto está. A escrita é normalmente muito correta, não há erros de concordância, portanto, há competência em termos da escrita. Agora, muito importante, desculpa, se repararem, há aqui vários ícones para que se verifique a origem dos dados. Ou seja, o programa apresenta-vos uma leitura, mas dá-vos aqui uma hiperligação para acederem ao ponto onde foi retirada essa leitura, para que vocês possam ou não validar esta ideia. Portanto, há sempre uma ligação à parte empírica. Se repararem, portanto, há aqui uns pequenos. Uma numeração, portanto, como se fossem notas de rodapé. Vão ver? Quando carregam, vão para a origem no documento. E muito importante também, estão a ver, o programa dá-vos aqui um racional, portanto, dá-vos uma anotação explicando porque é que foi selecionada aquela passagem. Qual o motivo de ter sido incluído. Vamos ver? Portanto, numa caixa, numa nota em tom azul. Portanto, caberá sempre ao utilizador depois decidir o que fazer com esta informação. Mas sempre com digamos, uma ligação empírica, à parte empírica. E isso é bastante diferente do que vocês encontram noutras aplicações. E é até um dos aspectos problemáticos na utilização de alguns modelos de linguagem, o facto de poder gerar resultados erróneos, não é? Nesse sentido, para terem uma ideia de como o processo aqui é muito controlado, por exemplo, vamos fazer agora aqui um exercício um pouco diferente, que é, ok, então vamos perguntar sobre uma coisa que não existe no documento, para ver de que forma é que o programa responde a isso. Por exemplo, qual a opinião da entrevistada sobre a conferência. Vou pôr aqui o acrónimo. Perdón, Francisco, una pregunta. Para hacer eso, allí estás formulando como una pregunta, pero Uhum. entendí yo que la clave está para dialogar con los documentos, hacer bien el prompt. Entonces, ¿cuál sería, o sea, la diferencia entre la pregunta y el prompt en la calidad de la respuesta mediante la IA? O sea, ¿qué es recomendable? Hacer el prompt como le enseñan a uno que debe ser estructurado, que iniciar con un verbo, un contexto, bueno, asignar un rol, o hacer la pregunta así. O independientemente que sea pregunta o prompt, el dialogar con el documento, la calidad de la información o la respuesta de la IA va a ser igual. Tengo Sim, esa duda. sim, esse é um ponto importante. E aqui acontece, portanto, vocês já sabem que o BaxKDA não utiliza portanto, os modelos de linguagem do OpenAI. É, é com base no modelo de linguagem, mas a forma de elaboração destes prompts, digamos, estão sujeitos às mesmas regras e sim, faz diferença
a forma como nós perguntamos as coisas e a forma como escrevemos aqui, e sim, quando eu digo que se aplicam as mesmas regras, sim, nós por vezes colocamos a pergunta e colocamos também alguma informação adicional. Nós vamos ver daqui a pouco, por exemplo, quando se chega a uma parte de codificação automática, no fundo também utiliza um mecanismo de um prompt, não é? É muito importante e afeta muito os resultados a colocação ou não de uma definição, por exemplo, do código. Isso é a diferença entre o programa fazer uma localização mais precisa e mais correta nos nossos documentos ou simplesmente utilizar uma codificação genérica. E, portanto, nós, sim, temos algum cuidado aqui na elaboração das perguntas. Agora, também estamos num contexto muito mais controlado e tem a ver com esta pergunta que estamos agora aqui a colocar. Portanto, eu estou aqui a provocar, de alguma forma, o Max QDA. Vou perguntar, portanto, qual a opinião da entrevistada sobre a conferência que estamos a frequentar e vou colocar essa pergunta. Não é? Pronto, já sei que é impossível haver essa informação, mas de qualquer forma ele vai analisar o fecheiro, ou poderia analisar múltiplos fecheiros, já sabem, não há problema quanto a isso. Pronto, e eu vou copiar aqui a pergunta para que vocês vejam, portanto, feito em direto, vou estar aqui a preparar dados especificamente para isso. E quando digo que se relaciona com a sua pergunta, tem a ver com isto, é que de facto portanto, o MaxQDA cinge ao que existir nos documentos, portanto não há mecanismos de alucinação, como acontece por vezes nos modelos de linguagem, não é? E, portanto, não havendo essa informação, ele diz claramente que não encontrou nada, não é? Sobre, sobre a pergunta colocada. E, portanto, isto dá-nos garantias de controle em termos da leitura dos resultados. Dá-nos segurança também, não é? Porque portanto, conseguimos controlar muito melhor o processo e verificar. Portanto, mesmo que ele assuma algum resultado, promove sempre uma ligação à parte empírica. A ver? Pronto, e essa é uma diferença importante face àquilo que encontram noutras aplicações. Mas também, claro que há aqui outras nuances, que é o facto de não há retenção de dados, é garantido o cumprimento do RGPD, portanto há toda uma série de elementos que nos colocam, digamos, que nos garantem segurança em termos do processo de análise e salvaguarda. Portanto, não é boa prática nós, por exemplo, enviarmos entrevistas ou outra informação sensível para uma aplicação como o ChatGPT e pedir-lhe análise de certos e determinados elementos. Claro que se QDA são estabelecidas algumas regras e garantias nessa matéria. Pronto, já sabem que o ponto primeiro é completarem o vosso registro. Se repararem, a introdução das credenciais faz-se aqui no canto superior direito, quando quiserem fazer o teste das opções oferecidas pelo AI Assist. Pronto, este é um dos mecanismos, portanto, conversa com os nossos documentos. Voltando aqui à entrevista 1, também aqui no topo vocês encontram o ícone e então uma das coisas que vocês podem pedir e reparem que a utilização destas ferramentas estará muitas das vezes relacionada, ou seja, vão-se apoiar mutuamente. Portanto, nós, sim, conversamos com o documento, mas uma das coisas que podemos pedir é então o resumo do documento. Ou podemos até pedir um resumo de determinadas secções, mas eu vou-lhe pedir então aqui o resumo do documento. Pronto. E vou ter de explicar ao programa qual é a linguagem utilizada, qual é o tamanho do resumo que eu pretendo. Por exemplo, uma das coisas que nós conseguimos fazer é ter um resumo por marcadores, portanto, por pontos. E ao pedir o resumo, se tudo correr bem, eu vou ter então uma resenha deste documento, no caso da entrevista 1. E, portanto, vocês rapidamente percebem que no tocante à capacidade de
de resumo de documentos, é difícil para nós competir com a iAssist. Depois, claro, há o outro lado, e aí também percebemos que isto não é desenhado para nos substituir de maneira nenhuma. Portanto, numa parte mais de relacionar conceitos ou discussão crítica, aí o iAssist já não fará diferença. Mas nesta parte, estão a ver, as coisas diria que funcionam relativamente bem. E um dos aspectos que me parece interessante é que a escrita é cuidada. Portanto, não há aqueles erros de concordância, frases mal construídas, não. Os resultados são bons, na grande maioria dos casos. Estão a ver aqui? Portanto, rapidamente, por exemplo, conseguimos fazer uma leitura. Eu vou colocar novamente aqui o resultado, ou parte do resultado, para que vocês consigam ler, consigam verificar. Estão a ver? Mas então nós, hoje em dia, temos outras possibilidades, por exemplo, para fazermos uma leitura flutuante dos nossos dados. Ou seja, nada vai substituir uma leitura em profundidade e uma codificação rigorosa, muitas vezes até recorrendo àqueles mecanismos de codificação manual que eu tive a oportunidade de mostrar numa fase inicial, mas para uma primeira aproximação, por exemplo, aos documentos, temos outras possibilidades. E aí o software, o iAssist, portanto, este assistente, pode nos dar uma ajuda muito, muito importante. Pronto. Como imaginam, esta possibilidade de resumo vocês podem transpô-la para diferentes partes do programa, portanto, e para diferentes tipos de fecheiros. Estará disponível em diferentes partes. Francisco, una pregunta, ¿tiene también la capacidad, es decir, para poder hacer estos memos en los documentos un máximo diario o pueden ser, porque ahí hay un gran corpus, ¿no? Veo documentos, veo videos, veo entrevistas. Sim, é verdade. ¿Hay un límite diario para poder hacer este tipo de análisis? Existem limites, digamos, tecnicamente falando, existem limites e, curiosamente, portanto, os limites, obviamente, vão sendo revistos regularmente e nem são imposições, digamos, do software do MaxQDA, não. Tem a ver com o próprio modelo de linguagem. Ou seja, vocês podem deparar-se, por exemplo, com um relatório que ultrapassa o máximo de caracteres permitidos na análise. Mas nós temos sempre a possibilidade de segmentar o documento e trabalhá-lo por partes. Portanto, fazermos aqui adaptações para que as coisas sejam funcionais, digamos. Mas um aspecto importante nessa matéria é terem atenção que, efetivamente, esses limites, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, são estabelecidos pelo próprio modelo de linguagem em utilização. Mas também tenham em conta que esses limites têm vindo a ser atualizados, portanto, aumentados. Portanto, esta é uma área que está em franco desenvolvimento e, portanto, isso depois confirma-se quando nós percebemos que o MaxQDA tem recebido atualizações muito regularmente e vão sendo incorporadas novas funcionalidades e, portanto, é possível que esses limites continuem a ser incrementados. Pronto, uma outra funcionalidade que pode ser interessante e que já vos falei é pedirem ao programa para resumir ou então pedir-lhe para parafrasear determinadas partes do texto. Em algumas metodologias isto pode ser muito, muito interessante. A questão de resumir partes também nos pode facilitar muito a análise. Portanto, nós escolhemos os segmentos que forem mais importantes, mais centrais, não é? E pedimos ao software para resumir. Isto tem a ver com uma possibilidade que se coloca hoje em dia e que para mim é bastante interessante, que é nós hoje temos a possibilidade, mesmo que optemos por trabalhar pelos processos tradicionais, temos esta opção de contrastar os nossos resultados com os disponibilizados pela máquina. No fundo, auditar o nosso trabalho. E isso é absolutamente revolucionário e altera de sobremaneira as metodologias, não é? Porque
Nós até agora fazíamos uma avaliação de concordância entre codificadores, em algumas das abordagens, e era muito importante, mas agora temos esta possibilidade de colocar aqui o iAssist, por exemplo, não só a validar os nossos resultados, mas, por exemplo, a detectar ausências no nosso trabalho, ou simplesmente fazer uma confrontação. Pronto. De forma relacionada, temos aqui uma parte muito importante que tem a ver com a codificação, que é uma tarefa central, vocês já sabem, quer dizer, é a parte onde nós investimos eh, a maioria do nosso esforço. Em qualquer projeto, esta janela aqui é que nos explica o que é que foi feito, o que é que foi visado na análise. Vocês já sabem que aqui no sistema de códigos podem coexistir, por exemplo, múltiplas grelhas de análise para trabalhar diferentes materiais. Portanto, estes sistemas de códigos podem ser mais ou menos complexos, mas muito importante, é, é um elemento central na nossa análise que explica o que é que foi feito. E então, nós hoje, de facto, temos possibilidades muito interessantes em termos da codificação. E podemos trabalhar a diferentes níveis até, digamos, ou complementares, em alguns casos, ou até contrastantes. Se pensarem que, por exemplo, uma das coisas que nós podemos fazer é pedir ao programa para sugerir novos códigos. Vocês já sabem que, grosso modo, as metodologias agrupam-se em abordagens do tipo dedutivo, ou seja, em que nós fazemos uma revisão de literatura e partimos de uma grelha prévia, não é? Depois vamos fazer correspondência com os dados, ou então trabalhamos numa lógica indutiva, em que a partir dos dados construímos um sistema de registro. Para o software é igual, não há uma imposição, e bem, mas depois, em termos do processo de trabalho, há diferenças. E então, uma das coisas que podemos pedir ao programa é para nos sugerir novos códigos. Portanto, eu selecionei uma passagem do texto, uma passagem limitada, digamos, e posso lhe pedir para fazer uma leitura e indicar eventuais códigos. Mais uma vez, esta é uma daquelas matérias em que, imaginem, vocês mesmo que tenham um sistema de registro já implementado, que é o caso deste projeto, podem pedir ao software para vos sugerir códigos para, por exemplo, compararem com o vosso próprio trabalho. Isto para mim, tendo eu interesse em termos de análise de dados, isto para mim é um avanço muito significativo, porque lá está, é uma forma até de auditar aquilo que estamos a fazer e, muito importante, uma forma de nós, por vezes, encontrarmos ou detectarmos elementos que nos passam despercebidos e que podem ser relevantes. Pronto, estão a ver? A lógica é esta, por exemplo, o programa propõe aqui neste primeiro nível, por exemplo, uma abordagem por temas, não é? E uma delas, logo a primeira entrada, corresponde àquilo que nós temos na nossa grelha, existe este código, não é? Pronto, e ele apresenta uma explicação. Reparem, eu estou a trabalhar aqui com um limite reduzido de texto, e portanto também aí o nível de sugestões fica limitado e os rótulos, se calhar, não são tão interessantes. Nós, numa situação normal, digamos, num projeto, fazemos isto com outro rigor, não é? Selecionando mais informação e garantindo que todos os elementos são contemplados. Pronto. Mas selecionando, por exemplo, dois códigos, estão a ver, só para exemplo, eu pronto, tenho aqui duas novas entradas. Eu vou até alterar a designação só para perceberem a diferença. E, e então temos aqui duas sugestões facultadas pelo programa, já com codificações associadas. Estão a ver aqui, portanto, já aqui com uma frequência. Pronto. Se repararem, isto tem a ver com uma pergunta da Adriana, previamente, de tal prompt, digamos.
Pronto, e onde é que está a diferença? É que, de facto, nós estabelecemos aqui uma definição. E é com base nestes elementos que o programa vai tomar a decisão de codificar ou não. E, portanto, num projeto vosso, futuramente, a minha sugestão é que, de facto, estabeleçam definições cuidadas, não é? Que é para, no fundo, o programa conseguir garantir um suporte correto. Se repararem, portanto, isto foi, pediu-se aqui a sugestão da codificação e eu, por exemplo, a partir de um determinado documento, e então eu posso pedir ao programa para aplicar este código num outro fecheiro qualquer, selecionando partes do texto especificamente a serem codificadas ou então o documento. Portanto, mas o processo é simples e quando eu vos digo que é relacionado é que de facto nós podemos alternar, não é? Em termos das abordagens. Pronto, eu posso chegar então aqui a esta opção do AI coding. Pronto. E ele vai-me pedir para identificar um documento. Reparem que a sugestão vem do documento 1, mas eu posso então arrastar para aqui o código, estão a ver, colocar aqui a definição e pedir ao programa para localizar estas entradas. Pronto. Este é um tópico que é transversal a todas as entrevistas. Nós sabemos que, pela revisão da literatura, a influência familiar era determinante para a angariação de novos operacionais nos bombeiros em Portugal. Hoje em dia já não será assim, mas à data destas entrevistas acontecia isso, e então este é um daqueles pontos que é transversal às entrevistas. Pronto, ele detectou 5 entradas e codificou-as, e muito importante, colocou-as aqui à parte. Vamos ver? E cabe agora a cada utilizador decidir o que é que vai fazer, não é? Portanto, a lógica é a mesma. Dados tabulados, com as codificações, e eu vou avançando. Sempre que eu seleciono a entrada, ele apresenta-me o parágrafo e apresenta-me a respectiva anotação azul, portanto, com o racional para esta codificação. Portanto, de alguma forma, poderemos automatizar parte do processo, mas trabalhamos sempre digamos, com uma ligação estreita à parte empírica. E lá está, cabe ao utilizador decidir se preserva ou não este resultado. Portanto, a dinâmica é a mesma, com estas diferentes hiperligações. A única questão é que foi portanto, o software que fez a leitura dos documentos em profundidade. E a partir daqui, por exemplo, vocês já sabem que, por exemplo, eu se tiver aqui os meus resultados tabulados, nada me impede, eu tenho aqui 5 entradas de, por exemplo, codificar com um novo código ou mover até para outro código, estão a ver? Portanto, estas entradas podem ser geridas e todo o tipo de alterações são possíveis. Portanto, o processo é muito flexível com o MaxQDA. E eu diria que em boa parte dos nossos projetos as aproximações vão ser mais e mais num registro híbrido, não é? Portanto, nós vamos combinar abordagens com o apoio deste AI Assist, depois com abordagens tradicionais, digamos, com codificação manual e com ajustes diversos. Pronto, estou a ver que o ícone aqui é específico para para o AI. Pronto, a partir daqui, alguma questão até este ponto? Pronto, a partir daqui, por exemplo, imaginem que temos então as nossas codificações. Lembram-se que numa fase inicial eu falei-vos que
A lógica do programa é terem sempre estas frequências e terem os diferentes resultados aqui tabulados, não é? Pronto, eu neste momento tenho 4 resultados e também aqui eu posso pedir o auxílio do iAssist. E uma das coisas que eu posso fazer é, por exemplo, eventualmente sugerir subcódigos, ou seja, desagregar codificações. No qualitativo é muito comum nós começarmos com rótulos relativamente alargados e depois pedir ou desagregar essas entradas, até para nos facilitar o processo. Pronto, posso-lhe pedir então subcódigos, ou seja, motivações é um rótulo alargado e depois identificar, listar as diferentes motivações. Pronto. É muito comum fazer-se este tipo de abordagem no trabalho qualitativo, ou seja, nós para facilitar a operacionalização, começamos por colocar um rótulo assim alargado, onde literalmente despejamos todas as entradas relacionadas. É o caso aqui neste fecheiro de projeto, quando nós temos aqui, por exemplo, elementos positivos e elementos negativos. Pronto, colocamos lá, numa fase inicial, até para não tornar muito complicado o sistema de códigos, estas entradas, e depois, numa segunda passagem pelos dados, desagregamos. Pronto, estão a ver? Para um conjunto limitado de entradas, 4 apenas, ele dá-nos aqui algumas sugestões de subcódigos. Pronto, é uma das possibilidades que nós temos. Mais uma vez, chama a atenção que estamos com um conjunto muito limitado de codificações. Nós já sabemos que num projeto real é normal termos dezenas, por vezes centenas de entradas. Estão a ver aqui também, se pensarem, por exemplo, em questionários ou outros suportes de dados, perguntas abertas de questionários, por exemplo, sim, podem utilizar estes mecanismos e não só fazer a análise exploratória, como até pedir a codificação a sugestão dos códigos ou o resumo. Pronto. De forma relacionada, então, tem aqui a opção de, eu há bocado utilizei a sugestão de códigos, eu posso pedir para, a partir destes 4 segmentos, fazer o resumo, ou seja, construir a minha teoria com base neste resumo. Pronto. Eu agora desativei aqui o texto por marcadores, pronto, para ter digamos, pelo menos um parágrafo coerente com a leitura dos resultados. Que é uma tarefa que nós também temos de fazer nos nossos projetos, mas aqui podemos ter este auxílio. O resumo está aqui numa janela separada, estão a ver? Pronto. Eu vou copiar o parágrafo para que vejam o resultado e sobretudo para confirmarem que, digamos, o texto é coerente, está bem estruturado, permite-nos digamos, uma leitura destes resultados, de forma facilitada. Lá está. Este é um resumo para um conjunto limitado de entradas. Depois, todo o trabalho de análise e discussão mais crítica destes resultados, de relacionar as diferentes entradas, já dependerá de nós. Mas, como veem, o software pode ser uma excelente ajuda em algumas das tarefas. Pronto, chamo mais uma vez a atenção que, de facto, a escrita é cuidada. Estão a ver mesmo algumas regras formais, como estão a ver aqui as aspas para citar participante, surgem aqui no resumo. Pronto, e quando eu vos disse, numa fase inicial, que nós, se calhar por vezes alternamos entre as diferentes ferramentas, não há uma sequência lógica na utilização destes mecanismos, sim, tem a ver com isso. Portanto, nós a partir daqui, por exemplo, poderíamos perfeitamente regressar ao chat do documento e lançar outras perguntas e pedir novas codificações, etc, etc. Portanto, aquela dinâmica da análise qualitativa sai reforçada com este tipo de ajudas.
Portanto, qualquer tópico novo que detectassem, poderiam inquirir, pedir codificação e assim sucessivamente. Es decir, una inductiva se puede hacer inductiva y deductiva, o sea, en Sim, doble. sim. A diferença aqui no programa é, por exemplo, reparem, eu posso, imaginem, para que vejam mais facilmente, eu vou criar aqui uma duplicação do fecheiro, que é uma coisa possível em MaxQDA. Portanto, eu tenho aqui um texto e posso-lhe apagar aqui as codificações todas. Pronto, só para limpar aqui as entradas. Pronto, para ter dados em bruto, até para que seja mais fácil de visualizar. Portanto, eu teria 70 codificações nesta tabela, com as diferentes cores, com as diferentes designações. Portanto, há um conjunto de metadados e passa a ter um fecheiro em branco. E sim, pode ser perfeitamente numa lógica indutiva, Adriana. Portanto, a partir destes dados, ele ainda está aqui a apagar. Há outras formas, obviamente, de fazer isto. Esta não é necessariamente a mais rápida, mas pronto, está aqui o fecheiro. Ahorra un montón de tiempo, Não percebi, desculpe, Adriana. Não percebi. que ahorra mucho tiempo, Sim, 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 sim. o Sim, sea, vocês hacerlo sempre manual. depois podem no fundo, alocar a outras tarefas. Eu diria que, no essencial, isto acaba por tornar a análise qualitativa e de métodos mistos mais e mais interessante, porque dá-nos outras possibilidades e retira-nos alguma da carga que às vezes era. Não cometia propriamente para análise, mas para tarefas rotineiras que nos, digamos, cansavam, não é? E que nos limitavam em termos da análise. Pronto, só para ver aqui um exemplo, portanto, eu tenho aqui um fecheiro em branco, não estou a considerar a grelha de análise, e sim, eu posso perfeitamente pedir ao iAssist que me faça a sugestão de novos códigos. Portanto, a partir dos dados. É o exemplo típico da teoria ancorada, da grounded theory. Portanto, da abordagem indutiva a partir dos dados. Pronto, estão a ver? Una Pronto, pregunta, Francisco, este tema de estos códigos interpretativos, sim, bueno, entiendo, no sé, desde mi lógica, no sé, los códigos temáticos serían como los abiertos. sim, sim. É Estos um, códigos digamos, interpretativos serían ya los puntos de encuentro de esos temáticos, o cuál sería allí la diferencia para entender la diferencia vocês entre entre los temáticos y los interpretativos. sempre que houver dúvidas nas decisões do programa, um princípio base no MaxQDA, vocês vão encontrar sempre este ícone aqui da ajuda, que está aqui, no caso, no canto inferior esquerdo. E então, se nós tivermos nestas diferentes janelas, este ícone repete-se em variedíssimas janelas. E então, se nós tivermos dúvidas em algum ponto daquilo que é facultado em termos dos resultados pelo programa, por exemplo, aqui em termos das definições, ele explica aqui o que é que significa um rótulo temático ou interpretativo. E provavelmente quais são os autores que estão na base destes elementos, etc, etc. Pronto, se vocês repararem aqui na prática, reparem que o que acontece é que uh, portanto, estes códigos temáticos são mais alargados, digamos. Portanto, são rótulos mais gerais. Pronto, vocês depois, é claro que é importante perceber de que forma é que isto é construído pelo programa
E depois, claro, provavelmente nós vamos ser coerentes, não é? E se quisermos trabalhar numa lógica de interpretação, então vamos uh, seguir estas sugestões geradas pelo programa, portanto, aqui na parte de códigos interpretativos. Pronto, eu, por exemplo, eu selecionei agora estas 4 entradas, são estas que vão ser consideradas, não é? E passo então a ter aqui 4 opções. Sim, posso até listar aqui, não é? Claro, depois faria um trabalho mais cuidado, não é? De indicar qual a abordagem metodológica, autores de referência, etc, etc. Pronto, mas a partir daqui estou em condições de avançar com uma codificação. Portanto, eu posso perfeitamente pedir uma codificação automática de algum destes documentos. E claro, a certa altura eu faria isso para todos os documentos, para ser uma codificação sistemática e exaustiva de todos os meus dados. Portanto, e de forma relacionada com isto, mais uma vez, um fator fundamental aqui é a parte metodológica para cada projeto, ou seja, nós dominarmos muito bem o processo de análise que estamos a implementar. Lá está, se vamos trabalhar indutivamente, dedutivamente, o que é que está em causa, que tarefas é que temos de cumprir, qual é o processo de análise, não é? E depois sim, operacionalizamos com o auxílio do software e com o auxílio destas ferramentas, mas lá está, o não dominarmos o processo pode fazer com que as coisas por vezes sejam contraproducentes, porque facilmente obtemos, por exemplo, aqui um conjunto alargado de código e depois não sabemos exatamente o que fazer com esses elementos. Agora, dominado o processo, sim, nós temos aqui múltiplas ferramentas para nos ajudar nas diferentes tarefas, incluindo resumir, codificar, etc, etc. Portanto, há muitas etapas em que podemos fazer uso deste AI Assist. Já agora só aqui a codificação deste. Pronto, ver se ele encontra mais alguma entrada. Reparem que quando eu vos falei de processos híbridos, muitas das vezes tem a ver com o facto de, sim, vocês poderem utilizar estas ferramentas em diferentes momentos. Portanto, nada vos impede de fazer a codificação, uma leitura em profundidade e a codificação manualmente, depois pedir ao programa para resumir os resultados obtidos. Ou então ao contrário, quer dizer, vocês fazerem uma codificação automática e depois fazerem vocês a leitura dos resultados. Pronto, estão a ver? Eu pedi-lhe agora para fazer codificação num fecheiro que estava em branco, que nós colocamos aqui em branco, e ele detectou as diferentes entradas e fez a codificação a partir daquela definição existente. Pronto, estão a ver? Portanto, isto seria uma lógica dedutiva, não é? Pois partindo de um determinado código. Já agora uma pergunta. Nesta primeira fase, tendo vários ficheiros, seria muito colocar os vários ficheiros e pedir com aquele corpus para ele dar uma primeira sugestão de codificação ou fazer só um e depois mandar correr os outros?
Se reparar, por exemplo, quando nós chegamos à parte de codificar, com o recurso ao AI Assist, nós neste momento só podemos fazer fecheiro a fecheiro. Ah, Ir a codificação fecheiro a fecheiro. Mas eu adivinho que, tal como tem acontecido com outras funções, em breve isso vai ser possível para um conjunto mais alargado de fecheiros. Faz todo sentido, no fundo, em vez de andarmos aqui um a um, não é? Caso a caso, fazer essa, digamos, essa leitura em loco. Claro, é sempre uma leitura um por um, mas nós conseguimos dar essa instrução. Faz sentido e é provável que em breve seja oferecida, não é? Porque essa é uma das, digamos, é uma necessidade óbvia para a generalidade dos utilizadores. Aliás, é o que nós fazemos quando estamos a fazer uma leitura por nós próprios e codificando nós, portanto, vamos documento a documento. Portanto, também seria importante termos aqui essa possibilidade de agregar múltiplas entradas para a codificação. Pronto, obrigada. na sugestão de códigos neste momento é com base no texto selecionado. Deixa-me ver aqui. Pois, pronto, é sempre com base nos segmentos que nós selecionamos. Isso de alguma forma também nos dá algum controle do processo, porque sabemos exatamente a que parte do texto é que se está a referir. E lá está, não é uma questão aqui da formatação. Se vocês trabalharem com uma folha de cálculo com as diferentes células, podem executar estes procedimentos também. Sim, então, Adriana, efetivamente vocês continuam a ter todo um repositório de ferramentas para auxiliar na parte da análise e interpretação dos resultados. E sim, a componente visual pode ser muito importante e muito útil até para facilitar a leitura ou então para início da apresentação dos resultados. E os procedimentos do MaxQDA são relativamente simples, portanto, aplica-se na mesma a opção da ativação. Portanto, vocês aqui na ativação conseguem controlar o que é ou não incluído na análise e já sabem que garante-se granularidade, ou seja, vocês podem trabalhar um documento ou todo o conjunto de documentos, não há limitações nessa matéria. E para terem uma ideia, por exemplo, um dos mecanismos típicos na apresentação de resultados passa por ferramentas visuais, e então uma das opções é gerarmos uma matriz. Pronto, eu carreguei aqui só um conjunto limitado de códigos, estão a ver, mas o que é que nós temos aqui? Temos, por exemplo, os diferentes documentos em coluna e os nossos códigos. Eu pedi um pequeno conjunto de códigos, ahm, propositadamente. Nós muitas vezes trabalhamos assim de forma controlada e por amostragem. E aqui está então uma matriz em que se faz o cruzamento de documentos e códigos. Os códigos estão aqui em linha e se repararem, portanto, nós conseguimos ter uma panorâmica com uma ferramenta visual, não é? Nesta distribuição de códigos. E isto serve-nos, por exemplo, também para fazer controle dos resultados. Por exemplo, se vocês repararem, aqui a opção do AI aparentemente está aplicada unicamente à entrevista 1. E tem aqui uma source saliência, não é? Porque o ícone tem um tamanho proporcional. Portanto, isto permite-nos, por exemplo, verificar o que é que se está a passar com estes resultados. E também aqui aquela dinâmica comum do programa é disponibilizada. Ou seja, se eu fizer duplo clique em cada um destes segmentos, portanto, nesta ferramenta visual, eu terei aqui, desculpem, terei aqui digamos, os segmentos em segundo plano para que possa verificar o que é que se passa com estes resultados. Portanto, esta visão global, a partir de uma ferramenta visual, é uma das grandes diferenças quando se utiliza software, porque é fácil nós compilarmos os nossos resultados e temos diagramas deste tipo. Este é só um dos exemplos, mas é recorrente a utilização de matrizes. Por exemplo, nós aqui depois até podemos fazer ajustes em termos do tipo de apresentação dos resultados, tendo em conta, por exemplo, portanto,
a quantidade de casos, que é o que aqui está. Se repararem, os ciclos têm tamanhos diferentes. Pronto, poderia ser numa lógica dicotómica, simplesmente presença-ausência, estão a ver? Pronto, mas é fácil lançar questões gerais para os dados e, voltando à sua questão, Adriana, sim, é possível trabalhar-se com diagramas e com ferramentas visuais a partir de um trabalho prévio de codificação. Portanto, vamos ter sempre de cumprir aquela etapa da codificação e uma das grandes vantagens do software é que vocês podem começar a análise logo numa fase inicial e, portanto, a extrair diagramas deste tipo. Este é só um dos exemplos, não é? Vocês têm aqui mais possibilidades. E depois, por exemplo, voltarem à importação de documentos, voltarem à codificação e depois pedirem novamente, por exemplo, um diagrama deste tipo. Mas estão a ver, por exemplo, vocês aqui conseguem, até para início de reporte, conseguem ter uma ideia da distribuição dos diferentes itens. Estamos a falar só de 5 entrevistas, não é? Poderiam ter aqui mais colunas, não é? Mais entradas, mas conseguem ter uma visão global. Uma coisa que sem software provavelmente fica um bocado mais complicado de obter. Que é fácil lançar perguntas aos dados e compor os diferentes elementos de uma forma que nos permita responder a essas mesmas perguntas. Uma coisa importante a fazerem é experimentarem o software, testarem por, eh, por vocês estas funcionalidades, eventualmente até com dados vossos, para verificarem o que é possível então fazer com o software e a própria qualidade dos resultados obtidos.